Olá, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao 7º Encontro de Oboé e Fagote da UFSM, uma realização do Laboratório de Palhetas Duplas da UFSM, com apoio do Departamento de Música, do curso de especialização, Programa de Extensão em Música e do Centro de Artes e Letras da UFSM. O encontro ocorre de 28 de junho a 1º de julho de 2022 e é coordenado pelos professores Lúcio Mota, oboé, Glaubert Nuske e Ezequiel Tsima, fagote. Meu nome é Raquel Braga, sou graduada em Educação Musical com habilitação em fagote e piano pelo Conservatório de Hamburgo. Tenho especialização na Pedagogia Waldorf e pós-graduação em Música concluída em outubro de 2020 na Universidade Federal de Santa Maria. É uma grande honra ter feito parte da primeira turma que o curso de especialização em música da UFSM ofereceu no ano de 2018. E fiquei muito feliz também de receber este convite para apresentar o trabalho de conclusão de curso dessa especialização, que tem como título Uma compositora dos séculos XX e XXI que usa 7 suas obras para fagote. A 7ª edição do Encontro de Oboé e Fagote faz uma homenagem à compositora Kyusa Sete, no ano em que ela completa 90 anos de idade, de vida e 70 de carreira. E por isso eu agradeço imensamente ao convite de apresentar este trabalho neste evento. O início dessa pesquisa para esse trabalho não se deu em 2018, quando começou a pós-graduação, mas sim há 16 anos atrás, em 2006, quando eu estava visitando São Paulo pela primeira vez. Eu estava bem tranquila andando de bicicleta pela Avenida Paulista e arredores, quando de repente eu encontrei casualmente o Centro Cultural São Paulo. Ali foi que tudo começou. Fiquei muito encantada com toda aquela estrutura, com as várias opções culturais e por isso compartilho essas imagens aqui com vocês. Me encantei principalmente com todas as obras para fagote que havia na biblioteca. Levei tudo o que eu pude encontrar. E dentre todas as obras estava Conversa em Vento 1, a única obra composta por uma mulher. Conversa em Vento 1 é uma obra para fagote e piano composta por Kyusa Sete, e que no ano de 2006 encontrava-se ainda apenas manuscrito. De todas as peças que tinha levado comigo naquela época, havia tocado somente umas 3 ou 4, e nenhuma delas foi Conversa em Vento 1. Somente 12 anos depois, quando iniciei a pós-graduação e estava mais consciente sobre a temática da equidade de gênero, tive a intenção de conhecer essa obra mais a fundo. Com isso, surgiram algumas perguntas como: será que era porque se tratava de um manuscrito apenas? Ou será que o fato de ser composta por uma mulher não despertou em mim o interesse de tocá-lo? Essas perguntas me levaram a refletir sobre minhas decisões e me possibilitaram, assim, a sair do automático. Estamos tão acostumados a tocar obras escritas por homens que nem paramos para pensar e questionar se poderíamos fazer isso de modo diferente, que poderíamos incluir conscientemente mais obras escritas por mulheres em nossas atividades como intérpretes. Por isso, por essa falta de inclusão e de representatividade, é que o primeiro capítulo deste trabalho foi dedicado a todas as compositoras nascidas no século XX. Elas são tantas e tão maravilhosas são as suas composições. Aqui temos ilustrados os sorrisos de algumas delas. Quantas dessas compositoras nós conhecemos, ouvimos, já tocamos suas obras ou já lemos dissertações que pesquisem sobre suas vidas e trabalhos? No primeiro capítulo, intitulado de Compositoras Brasileiras dos séculos XX e XXI, se tentou resgatar um pouco que seja da vida e obra de 27 compositoras. Foram escolhidas 3 compositoras por década, para conscientizar de que elas existem e que são muito mais do que somente 3 por década. Para que sintamos isso e para que elas se tornem mais conhecidas, vamos ouvir agora alguns de seus nomes. Elza Cameu, Joanídia Sodré, Dinorá de Carvalho, Cacilda Barbosa,
Hilda Reis, Emília de Benedictis, Neuza França, Diva Lira, Adelaide Pereira da Silva, Kilza Sete, Maria Fernandes, Jocide Oliveira, Nilceia Baroncelli, Sueli Brígido, Cirleide Holanda, Rosiane Ampolche, Gisele Galhardo, Angélica Faria, Silvia de Luca, Sônia Rei, Catarina Dominici, Elaine Tomasi Freitas, Clarice Assad, Cuca Medina, Valéria Bonafé e Marcela Lucatelli. Elas representam a metade do número de compositoras que descobri através dessa pesquisa. No anexo deste trabalho, todas elas estão catalogadas com as respectivas fontes de pesquisa. Então, temos como segundo tópico deste trabalho, deste capítulo, por que falar sobre as compositoras? Com essa pergunta, damos início a uma importante e imprescindível reflexão. Vou compartilhar agora uma citação de Valéria Bonafé, que encontra-se em seu site, valeriabonafé.com. Ela faz aqui uma reflexão sobre o significado de compor. Para mim, a composição é um espaço habitado por memórias, sonhos, sensibilidades, desejo. O que está na base da minha poética sonora é uma aposta na vocação radial da escuta, isto é, na compreensão de que a escuta não é um fenômeno exclusivamente coclear, que se concentra sobre aquilo que se considera puramente sonoro, mas sim uma experiência subjetiva e relacional que se abre para uma rede complexa de conexões e afetos. No depoimento de Valéria Bonafé, temos o exemplo de que as vivências pessoais não estão desassociadas do ato de compor. Assim, a contribuição dessas vivências nascidas a partir da ótica feminina é somente um de muitos e vários motivos para valorizarmos e integrarmos o trabalho autoral feminino em nossos concertos e vidas. A pergunta por que falar sobre as compositoras pode parecer inusitada, mas de certo, cada um de nós tem uma boa resposta para dar a ela. Fato é que temos muitos tesouros a ser ainda descobertos. É o que nos afirma Kilza Sete com as suas mais de 70 obras, quais 3 delas são para fagote. Com Conversa em Vento 1, por exemplo, foi possível dar início a este trabalho de conclusão de curso. Como inicialmente eu não tinha encontrado outra peça para fagote, escrita por uma compositora, a não ser Conversa em Vento 1, decidi contactar a compositora porque eu queria saber mais sobre a origem da peça, queria saber mais sobre a sua trajetória biográfica e, por fim, queria saber se haveriam mais peças para fagote. A contactei por e-mail e, após aceitar o meu pedido para uma entrevista, que foi marcada para janeiro de 2019, eu retornei agradecendo com a pergunta sobre se haveria a Conversa em Vento 2 ou outra obra que fosse para fagote solo. Ela respondeu dizendo que seu irmão estava muito doente e, por lhe dedicar atenção, não poderia se comprometer com a composição de uma nova peça no momento. Tivemos essa conversa em setembro de 2018 e 3 meses depois, em dezembro de 2018, recebo por e-mail manuscritos de 2 novas peças para fagote solo, o que foi uma grande surpresa. Eram os manuscritos de monólogo e solilóquio, peças que foram inspiradas na despedida que Sete teve de seu irmão. E o que podemos sentir por detrás de tantas notas, ligaduras de expressão, estacatos e muitos glissandos são as seguintes palavras. O monólogo é bem o estilo do meu irmão. Meu irmão foi uma pessoa muito especial e pouco compreendida, desde pequeno. Eu sempre fui muito chegada a ele, porque eu ajudei a criar. Já era adolescente quando ele nasceu, então foi uma farra quando nasceu o menino. Achei o máximo. Monólogo, acho que porque ele realmente falava muito com o olhar. Solilóquio também é um pouco eu tentando falar com ele, mas ficou o mesmo só uma pessoa.
Eu não sei se ele ou eu. Eu podia me expressar através dos tons. Então, isso foi bem no dia que ele morreu, dia 2 de novembro do ano passado. Aí eu fiquei tão desacursoada que eu comecei a escrever isso. Então é isso. É bem tristonho. Com tamanho presente que enriquece o repertório brasileiro para fagote de forma ímpar, ficou claro que este trabalho daria uma atenção exclusiva para esta compositora. Além de termos agora mais peças para fagote de sua autoria, ainda não tinha encontrado até então outras obras para fagote escritas por outras compositoras. E assim, o segundo capítulo foi dedicado à compositora, professora e etnomusicóloga Kilza Sete. Nele vamos ter 3 tópicos. O primeiro fala sobre o seu contexto familiar. Sete sempre contou com o apoio de sua mãe e de seu pai, que nunca fizeram oposição às suas escolhas, lhe proporcionando assim uma excelente formação não só musical, mas cultural. Como podemos ver, através de uma recordação muito especial de sua infância, de quando tinha 8 anos e seu pai a levou a um estúdio para gravar as suas primeiras composições. Meu pai levou-me à casa Bevilacqua para fazer uma gravação no sistema de 78 RPM, um dos primeiros processos a se gravar som ao vivo. Conservei esse disco em meu acervo até nossa mudança e permanência de 2 anos em Guayaquil, Equador, quando lá ocorreu um dos costumeiros terremotos e tudo que havia na estante, livros, LPs, caiu, inclusive esse disco que se quebrou. O tópico 2 fala sobre formações musicais e acadêmicas. Nas formações musicais, vemos como a relação com a sua professora de piano, Júlia da Silva Monteiro, foi inspiradora, ampliando-lhe as vivências musicais, como vemos aqui em seu relato. A professora Dona Julinha era pessoa incrível e encantadora, difícil mesmo de se encontrar pessoa igual, pois não era só professora, mas sim orientadora, quase que uma segunda mãe, que ensinava de forma muito atenciosa, preparada e lúcida, possibilitando nosso desenvolvimento intelectual e artístico de forma integral. Devo muito a ela. Além de piano, tive também aulas de canto com essa professora por quase 8 anos. Era uma pessoa de educação fina, culta e de grande sensibilidade musical. Nas suas formações acadêmicas, teve orientações de Camargo Guarnieri, o seu professor de composição, e teve com o etnólogo Michel Giacometti e o compositor Fernando Lopes Graça grande apoio e colaboração em suas pesquisas etnomusicólogas que realizou em Portugal. Aqui, Sete compartilha conosco um pouco sobre sua formação como compositora. Camargo Guarnieri, a exemplo das sugestões de Mário de Andrade, recomendava que trabalhássemos temas da tradição oral brasileira, por vezes recolhidos pelo próprio Mário ou mesmo por Guarnieri. De outra parte, ele era muito exigente em relação ao contraponto. Vocês têm que trabalhar o contraponto, indispensável para dominar a técnica da composição para valer. Um bom exemplo que temos do contraponto em suas obras temos com a peça 8 variações para piano, sobre o tema Onde Vais Helena, qual podemos ouvir no canal de YouTube Piano Brasileiro. O terceiro tópico fala sobre suas trajetórias profissionais. Como compositora, teve uma ativa participação em festivais e concursos, onde ganhou prêmios e menções honrosas em muitos deles. Como professora, não lecionou diretamente composição, mas sim etnomusicologia em faculdades. Mas antes disso, ensinou a futuras professoras que trabalhavam com crianças a arte da improvisação e com isso desenvolveu uma interessante relação com os pequenos. Gostava de aproximar as crianças à cultura dos povos indígenas, dando a elas uma vivência mais sensível e consciente sobre estes povos.
Como etnomusicóloga, Sete atuou em equipes de trabalho de pesquisa sobre os pescadores caiçaras quando ainda estava cursando composição. Publicou artigos pioneiros sobre os Guarani e Mbiá, realizou atividades didáticas no Centro de Trabalho Indigenista, CTI, com os povos Timbira, e entre outros feitos, Sete compôs várias obras e lançou vários CDs que foram dedicados e voltados a estes povos. No que diz respeito aos caiçara, que os Sete sempre escuta a pergunta: mas o que é caiçara? É um povo que habita a região costeira, vive da pesca e do plantio. São povoações com origens em imigrantes franceses, espanhóis, portugueses, grupos indígenas e de alguns imigrantes com raízes africanas. Sete ficou por 4 décadas dedicando-se aos povos caiçara, os ajudando por fim a conquistar um memorial que pode ser acessado pelo site memoriacaiçara.com.br. Então, o seu principal trabalho com eles foi o de dar-lhes visibilidade através de seu empoderamento cultural, que no caso espelhou-se muito através do registro de canções, preservando junto a isso o instrumentário típico e originário. No que diz respeito aos povos indígenas, como os Timbira e Guarani, Kizé teve muitas intervenções musicais contribuindo na produção de CDs, qual a renda da venda era em 100% destinada para a subsistência desses povos indígenas. Aqui temos uma reflexão de Kizé sobre esta temática. É que vivo e tenho um convívio até hoje. Faz parte da minha biografia. Tem sido assim com os grupos Guarani e Timbira. É grande meu envolvimento cultural e afetivo com esses povos, mas vem aumentando a preocupação e tristeza em saber como será a futura situação dos povos indígenas, que se mostra péssima. Tudo isso me faz pensar: o que eu posso fazer? Então eu vou escrever uma peça musical para chamar a atenção. Esse povo existe, está aqui. É o que posso fazer. Como fazer a população brasileira entender o que se passa com os primeiros habitantes de nosso território? E assim, que os Sete é sem dúvida uma imprescindível contribuição para a nossa cultura musical e brasileira. Seu amor e atenção dedicada à música caiçara e aos povos indígenas é exemplar. Dar a voz a quem não costumamos escutar era e é uma de suas grandes causas e temáticas de vida e obra. Com relação a isso, temos ela e eu algo em comum. Esta foto foi tirada em 2015, na gravação do CD Oncrepói, pelo Núcleo Hespérides, qual foi lançado em junho de 2016. Oncrepói significa algo bem bonito que me faz associar a um dos objetivos deste trabalho, que é as mulheres cantadoras que fazem coro com os seus solos. O texto é uma inspiração timbira. E antes de adentrarmos nas obras para fagote de Kizé Sete, vamos fazer uma pequena incursão no processo de análise e performance que envolve o trabalho de todos nós, intérpretes. Aqui temos a parte mais técnica deste trabalho. Este é o capítulo 3, que foi pensado para tornar mais compreensível as instâncias da análise e da performance antes delas serem demonstradas nas obras para fagote de Kizé Sete. Por isso, abordamos neste capítulo os seguintes tópicos: a interpretação sendo observada em seu processo que vem da mera reprodução indo à performance consciente, a importância que foi para este trabalho ter encontrado a obra e conhecido a compositora, e por fim, como se dá essa relação entre análise e performance. Bom, de início citaremos Fausto Borém, que diz algo muito significativo sobre as reflexões que envolvem os tópicos deste capítulo. Um dos problemas mais graves no ensino da performance musical é a tradição dos professores de instrumento, canto e regência de não documentarem suas reflexões sobre a experiência de fazer e ensinar música, para documentar, expressar e divulgar os frutos de sua elaboração intelectual.
seja para divulgar sua metodologia de ensino, seja para refletir sobre enfoques analíticos, históricos ou interpretativos de uma obra, ou seja para editar e publicar uma partitura. Mas deve também buscar alternativas para a sua especificidade de fazer soar a música. Colocando então em prática aquilo que se deseja, vivenciando a nível de ensino da performance musical, vou de modo bem sucinto falar sobre os passos que foram dados para a realização deste processo, aqui neste trabalho. O primeiro foi editar todas as peças. Vejam como ficou a primeira página de cada uma delas. Conversa em vento, percebemos que ficou bem mais nítido. Monólogo, solilóquio e, por fim, Valsa do Desconsolo, a última e terceira peça das 3 peças para fagote solo. Depois, o próximo passo foi fazer anotações individuais em cada peça sobre suas características e elementos constituintes, ou seja, fazer anotações sobre suas formas e depois compará-las entre si, para ver os paralelos ou características pertinentes ao modo de compor da compositora. Aqui estão só algumas dessas anotações, não todas. Depois, busquei livros técnicos sobre procedimentos de análise. E percebi que a análise do performer, de John Rink, era exatamente a análise que já estava realizando. Os performers estão continuamente engajados em um processo de análise diferente daquele empregado nas análises publicadas. Este tipo de análise não é um procedimento independente aplicado ao ato de interpretação, mas sim uma parte integrante do processo de performance, referindo-me a isso como análise do performer, isto é, um estudo considerado da partitura com especial atenção às funções contextuais e aos meios de projetá-las. Enfatizei a importância da forma musical ao invés da estrutura na conceituação musical do intérprete, uma noção fugaz, porém elucidativa, concebida mais temporalmente do que aquela da estrutura. E para finalizar, utilizei o recurso imagético ou metafórico para fazer a ponte entre o analisado e o que se deseja projetar. Com essa citação da pianista e compositora Catarina Dominici, temos um exemplo dessa prática. As metáforas do compositor Flávio Oliveira, utilizadas durante os encontros, proporcionaram uma melhor compreensão de determinadas nuances da obra, tornando mais acessível para a criação de uma sonoridade a partir das imagens sugeridas pelas metáforas, tais como badaladas de um relógio, susto, ecos. Essa abordagem me inspirou a criação de uma narrativa poética de uma cena. A narrativa descrita acima não surgiu de imediato, mas ao longo do processo e dos meses em contato com a obra. Chegamos, então, no quarto e último capítulo desta monografia. Baseado no que vimos no capítulo 3, vou citar aqui somente pequenos trechos imagéticos para ilustrar a essência da obra. Essa essência é, portanto, o fio condutor da performance, qual baseei-me para realizar o que fosse necessário a nível técnico, como, por exemplo, o ataque das notas, a intensidade do vibrato, a localização da respiração, a colocação do fraseado, entre outros, para que a expressão musical fosse produzida de tal forma que conseguisse transmitir a mensagem desejada. E com Conversa em Vento 1, monólogo e solilóquio, isso aconteceu. Porém, com a Valsa do Desconsolo, não cheguei a trabalhá-la a nível de performance musical, dado que a recebi muito próximo do recital de encerramento deste curso. E por isso, vejamos o que nos diz Conversa em Vento 1. Conversa em Vento 1 é uma peça encomendada pelo pianista e amigo da compositora, Paulo Afonso de Moura, no ano de 1983, quando Kiyosaki estava preparando-se para se mudar de Brasília.
Nascia aí a peça que até o meu recital de conclusão da especialização aparentemente foi tocada só 2 vezes. A primeira no evento organizado pelo pianista Paulo Afonso de Moura e a segunda pelo Noel DeVos no fagote e Miriam Braga no piano. Dessa apresentação tem-se uma gravação, que encontra-se na Funarte. E aqui eu faço um convite para entrarmos no universo dessa conversa. No início da seção A, que vai do compasso 1 ao 81, apresentam-se os 2 instrumentos. O piano, por estar imerso em um movimento pendular, absorto e despreocupado em seus próprios pensamentos, nem percebe que o fagote está querendo puxar conversa. Mesmo sem ser convidado, ele entra então em cena a si mesmo, quando entoa aí 2 longos rés, de modo bem calmo e seguro por quase 5 compassos inteiros. Apesar de querer se fazer notar, não consegue tirar verdadeiramente o piano de seu fluxo melodioso, cheio de charme, proporcionado pelos jazzísticos elementos constituintes da síncopa e da tercina de semínima. O piano só demonstra ter interesse pela presença do fagote quando faz uma pausa de semínima para escutá-lo e uma apogiatura para saudá-lo. Aproveitando a deixa, o fagote reaproxima-se, declamando, em meio a 2 glissandos, o seu mais agudo tom, o Fá, do compasso 17 a 19. Temos agora, então, 3 peças para fagote solo. Vamos ver, primeiramente, a primeira peça, que é Monólogo, que, como já sabemos, é uma peça dedicada ao escrita em homenagem ao seu irmão mais novo, Paulo Roberto Fabiano, que faleceu com 34 anos no dia 2 de novembro de 2018. E monólogo representa o diálogo feito somente pelo olhar, uma comunicação cultivada entre eles mesmo antes de sua fase terminal. Segue, portanto, o trecho final da análise feita aqui neste trabalho. A inquietação desse pensar e sentir fica também por conta das tessituras escolhidas. Os agudos, atingindo por vezes o sol, estão em sua maioria associados imageticamente com perguntas deixadas em aberto e principalmente aos sentimentos de indignação e de grande angústia. Com relação à sonoridade do grave, seja para iniciar ou finalizar a obra, fazem ressoar lentas e simbólicas batidas que tornam presente o que está ausente, porém não esquecido. É inevitável sentir a profunda melancolia que habita em monólogo, ouvindo as badaladas finais de onde ecoa o mais profundo silêncio. Solilóquio é, ao meu ver, em questões autobiográficas e de conteúdo musical, a mais impactante das 3 peças. Enquanto em um monólogo se quer comunicar algo a alguém, em um solilóquio a fala é para ninguém. A comunicação não tem para onde ir e nem chegar, e nem quer isso. Além da análise de performance, eu correlacionei as 3 sessões da peça com as 5 fases do luto, um estudo da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. O trecho que vamos ver encontra-se bem no meio da peça. O ponto culminante dessa sessão chega paradoxalmente quando a tessitura atinge a sua sonoridade mais grave, com o glissando indo em direção ao si natural, afirmando assim, com a pergunta: o que vai ser a dramaticidade desse momento? As 2 pausas de semínima quase seguidas uma da outra, somadas aos movimentos marcados das colcheias, sejam elas pontuadas ou não, evidenciam o respiro desse exaustivo caminho que vai descendo cambaleante do mi bemol até o lá, expressando um sentido choro ao final deste, quando o delicado intervalo de quarta aumentado entre o mi bemol e o lá ecoa sob uma fermata. Com isso, chega-se ao fim da seção A e ao começo de uma outra forma de expressar o mesmo sentimento. E assim, chegamos ao final desta apresentação, desejando que ela tenha despertado interesse pelo aprofundamento, tanto nesta monografia quanto nos temas aqui abordados. Todos esses temas são muito importantes,
Porém, o mais significativo é, sem dúvida, o reconhecimento de Kilza 7, pois com ela estamos valorizando o legado das compositoras e, ao mesmo tempo, encorajando e incentivando a todas elas a escreverem mais para o fagote. Com tantas obras boas que teremos para fagote, será um prazer fazer análise do performance em cada uma delas. Que muitas obras novas possam vir. Nós, fagotistas, desde já agradecemos. Agora temos um capítulo extra chamado Kilza 7 e seu fagote. Aqui compartilho com vocês algumas das lembranças que temos do nosso encontro em virtude da entrevista que ocorreu em janeiro de 2019. Kilza 7, sentada em seu sofá, vendo as suas obras editadas para o fagote, tendo o seu primeiro contato com o instrumento, o segurando e o tocando, ficando muito feliz com o resultado final. Muito obrigada, Kilza 7, por toda a acolhida e sua dedicação em dar ao repertório de fagote obras tão lindas. Obrigada mais uma vez ao 7º encontro de Oboé e Fagote da UFSM, assim como a todas as pessoas envolvidas, nos possibilitando essa maravilhosa oportunidade de trocar experiências, conhecimentos, aprendizados e, claro, de ouvirmos muita música. Aproveito então para fazer o convite para o recital em homenagem a Kilza 7, que será realizado no último dia do encontro, ou seja, amanhã, dia 1º de julho, às 19h30, no Teatro Caixa Preta, no campus da UFSM. Agradeço desde já a presença de todas e todos vocês. Vamos prestigiar nossas compositoras. Viva Kilza 7! Um grande abraço e até a próxima!